Você sabe por que o seu esposo dependente químico casou com você? Porque você é uma mulher forte e ele precisa disso. E sabe por que você ainda não venceu a dependência química do seu marido? Porque você saiu do papel de esposa e se tornou a mãe. E uma esposa é parceira. E numa sociedade, ambas as partes precisam dominar o assunto. Porque senão o sócio nem vai te ouvir. Existem 3 estados que envolvem o físico e o emocional antes de uma recaída e que você precisa identificar para ajudar o seu marido. O primeiro estado é do transtorno genético, que leva a disparos compulsivos através de uma alteração bioquímica no organismo. Como assim transtorno, Dani? Sim, todo dependente químico tem transtorno genético e por isso que ele se anestesia na droga. E se você não quer aceitar isso, já fecha esse vídeo porque ele não vai te ajudar. Por exemplo, se ele está há 1 ano sem se anestesiar com as drogas, ele está limpo. E vamos imaginar sem beber também. E de repente o transtorno que está oculto, sem diagnóstico e que não é tratado, porque nem sabe qual é, dispara involuntariamente no corpo. De repente começa uma ansiedade, uma euforia, uma vontade de mudar isso ou aquilo e começa a se sentir diferente. Mesmo limpo, sem droga no corpo nem na cabeça, ele acaba mudando. Isso é o transtorno se ativando. Como o corpo não recebe a medicação correta para estabilizar esse bioquímico, que é a adrenalina, que tira o sono e gera ansiedade, ou uma baixa de dopamina, que gera vazio existencial, o corpo e a mente vão buscar droga como única medicação que conhecem. E esse estado leva a um tipo de recaída após anos até sem droga. Se não tratar o transtorno, vai a nocaute toda a vida. O segundo estado é o estado recaído, altivo, manipulador, egoísta. É o estado ativado em sobrevivência. Isso me dá prazer e faço o que tiver que fazer para continuar aqui, sabe? Esse estado é o estado alterado do cérebro, pela química ainda na corrente sanguínea. Aqui o homem some, e só o animal irracional enganado pela química no cérebro está em ação. Tudo aquilo que o caráter tem de negativo sai para fora, porque a droga potencializa tudo isso. É onde uns matam, outros roubam, outros são agressivos, outros traem, outros se prostituem e tudo que tem no caráter de negativo é potencializado. Mas isso não é a droga, é o caráter do homem fora da droga, potencializado pela droga. E o terceiro estado dele é quando está na condição de pós-recaído, usando droga dia a dia ou para 10 dias usa, mais 15 dias e usa. Esse estado, mesmo parando de usar poucos dias e volta, é um estado de uso contínuo. A mente dele está contaminada, o corpo está contaminado e todo o organismo não é confiável para si mesmo, nem na mente nem no corpo. Porque a mente parece estar operando bem, mas a condição desse organismo e do bioquímico está em modo sobrevivência, ou seja, quero que me dá prazer ainda, então eu vou continuar ativado para usar. Então a mente pensa que está fazendo coisas certas, mas não está. Fazer negócios ou tratar qualquer assunto nesse período é um erro, porque o corpo manda sinais para a mente para fazer tudo para sobreviver. Mentir para si mesmo, fazer negócio perdendo dinheiro, para fechar o negócio conseguir dinheiro, se submeter a pessoas que querem prejudicar só para não ser desprezado. E aí por isso esse período de recaída durante o uso, precisa de internação pelo menos 30 dias, como uma UTI para esse corpo desintoxicar a mente e voltar ao seu estado normal. Esse equilíbrio é um processo mais ou menos de 3 meses. É bioquímico, não tem a ver com regras de clínicas, não. É científico mesmo. E toda vez que recair, esse corpo precisa de UTI. Não tem a ver com a internação não deu certo, não. Recaiu, precisa se limpar. E em casa, na rua, não consegue, porque o corpo trai. Precisa de intervenção. Agora, já no mapeamento da recaída, que envolve bebida, por exemplo, eu vejo que tentam amenizar esses estragos da recaída, voltando rapidamente a trabalhar para ter o respeito das pessoas de volta. Eu recaí, mas eu pago minhas contas. Eu recaí, mas eu sou um profissional da área. E talvez quem não entende dos 3 estados diz assim, nossa, fulano é uma máquina. E o ego infla, mas não é verdade no corpo. O organismo está recaído e a mente não é confiável. Sendo assim, não é hora de terapia, não é hora de conversar com ele, é hora de intervenção. É hora de identificar o transtorno genético. É hora de ser medicado corretamente. E aí sim, tratar a identidade para reconhecer que o álcool é um dos inimigos que abre a porta para a droga. O álcool é a porta para a derrota. E eu sei que para ele reconhecer isso vai doer no homem fora da droga.
mas esse homem precisa escolher a vida. E se ele é um trabalhador ou um empreendedor, diga a ele que homens bem-sucedidos não bebem, têm disciplina no corpo. Malham, fazem esporte, é uma escolha. Então ser homem não é beber, ser homem é fazer escolhas. A bebida veio para anestesiar as nossas frustrações. Pessoas prósperas têm outros prazeres, não precisam se anestesiar. Então cabe a nós e a eles deixar os anestésicos e correr atrás da nossa cura emocional. Por isso precisa tratar o organismo primeiro e não dominar esse assunto, esposa. É fatal para vocês dois. Então se você é uma esposa que busca conhecimento e estratégia para vencer a dependência química, me segue. Olha meu conteúdo no Instagram e no YouTube. Você vai vencer a dependência química e parar de sofrer mesmo vivendo com ele.